Qual seria a fome mais profunda do coração humano? Por que você acha que Jesus usou o pão como símbolo para falar de si mesmo? O que são milagres? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de hoje é a lição 4. Jesus, o pão da vida. O textuário nos diz assim: Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. A verdade prática nos diz assim: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Objetivos da lição: instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação, refletir a respeito aos desafios da fé, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. A introdução na revista nos diz: O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. O milagre descrito no Evangelho de João, capítulo 6, é um dos mais famosos de todos os milagres de Jesus. É o único milagre descrito em todos os 4 evangelhos. Diferentes tipos de milagres foram realizados por Jesus: do filho do nobre, o coxo de 38 anos ali, a água para vinho e agora a alimentação de 5.000 pessoas. O milagre descrito em João 6 nos ajuda a entender que tipo de Deus e Messias Jesus é. Alguém verdadeiramente preocupado com as necessidades físicas de seu povo. Mesmo sabendo que essas mesmas pessoas logo iriam desprezá-lo e rejeitá-lo, Jesus os reconheceu pelo que eram, ovelhas sem pastor, e ele demonstrou sua bondade para com eles. A palavra-chave é vida. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Irmãos, não esqueça de curtir. Você assistiu? Está sendo útil para você? É relevante? Curta, comente, compartilhe. É muito importante isso. Não te custa nada, não cobramos nada. E você estará ajudando esse canal a levar a palavra de Deus. E o YouTube, essa plataforma aqui que nós estamos, ele entende que esse canal é relevante e ele vai entregar para mais pessoas, ok? E lembrando que o slides aqui do lado, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para que você, professor, possa baixá-los sem nenhum custo, grátis para você usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Subtópico 1: a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguirão às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. O capítulo 1 diz: depois disso, ou algum tempo depois de. Mas depois de quais coisas?
Bem, obviamente, depois do capítulo 5, onde Jesus curou o homem no tanque de Betesda, deu início sobre as escrituras e a sua importância. Jesus esteve em Jerusalém no capítulo 5 e no capítulo 6 há uma pequena lacuna, mas a resposta você acha em Mateus. Mateus começa a sua narrativa da multiplicação dos pães, informando seus leitores sobre a morte de João Batista. Na verdade, a história da multiplicação segue imediatamente após o horrível assassinato de João Batista por Herodes, onde a cabeça foi decapitada de João e apresentada a Herodes numa bandeja de prata em um banquete. A notícia da morte de João Batista chega a Jesus e isso o leva a se retirar para o lugar deserto em Mateus capítulo 14, versículo 13. A multidão segue e então ocorre a multiplicação dos pães e peixes. Se fosse colocar em uma linha de tempo simplificada, seria a morte de João Batista, Jesus se retira para orar, a multidão segue, aí acontece a multiplicação dos pães e peixes. Então, portanto, o milagre acontece logo após a morte de João. Agora, passando de Jerusalém, no sul, para a Galiléia, no norte, agora alguns pequenos pedaços de informações. Você começa o que é conhecido como o último ano da vida de Cristo. E ele está no coração do que é conhecido como seu ministério na Galiléia. Muito desse ministério não é registrado por João, está em Mateus, Marcos e Lucas, mas estamos no último período de um ano da vida de Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus foi, no versículo 1, sobre o mar da Galileia, que é também conhecido como o mar de Tibérias. Quando diz que Jesus passou o outro lado, é uma referência clara ao fato de que ele entrou em um barco com seus discípulos e atravessou o mar da Galileia. Acredita-se, e com razão, que ele estava na costa ocidental da Galileia. Subtópico 2, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguem. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Aqui em nossa revista, aqui nessa parte azul aqui, tá vendo? Há o auxílio bibliológico, sinais ou milagres. Então pergunta, o que são milagres? São obras de origem e poder sobrenaturais, ou dinamis. Significado principal da palavra grega dinamis significa poder, força, capacidade ou potencial em ação. No Novo Testamento, milagres é usado milagres ou obras poderosas. Por exemplo, muitos vendo os sinais ou dinamis que ele fazia. Aqui, dinamis se refere a atos milagrosos, ou seja, milagres. No poder de Deus, em Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder, o dinamis de Deus para a salvação. Nesse caso, expressa o poder ativo e eficaz de Deus na vida das pessoas. E no caso de força espiritual ou autoridade, por exemplo, recebereis poder, o dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui significa a capacitação divina para testemunhar e agir com autoridade. Todas essas ideias de energia, força, ativa e transformação. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, descrito no Evangelho de João, difere de outros milagres realizados por Jesus por sua profundidade simbólica e pelo impacto coletivo que causou. Enquanto muitos milagres de Jesus envolviam curas individuais ou libertações de espíritos, esse milagre atinge uma multidão, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e atende a uma necessidade básica e comum, a fome. A singularidade do episódio está não apenas no gesto de compaixão, mas também no seu caráter messiânico e ação
de ações de graças. Jesus não apenas provê alimento físico, mas revela-se como o verdadeiro pão da vida, antecipando o discurso que fará logo em seguida, em que se apresenta como o alimento espiritual essencial para a salvação. Além disso, o milagre tem forte conexão com o Antigo Testamento, remetendo à provisão do maná no deserto, mostrando Jesus como o novo Moisés. Portanto, mais do que uma demonstração de poder, esse milagre carrega um significado teológico profundo e coletivo, apontando para a identidade divina de Cristo e seu papel de sustento espiritual para a humanidade. Subtópico 3. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e às curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou seu desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando verdadeiramente o verdadeiro pão do céu para suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Verdadeiramente, o interesse da multidão, conforme o relato do Evangelho de João, era principalmente material e imediato. Após testemunharem o milagre da multiplicação dos pães e peixes, muitos passaram a seguir Jesus, não por compreenderem o significado espiritual do sinal, mas porque tinha sido alimentado fisicamente. O próprio Jesus revela essa motivação ao dizer em João 6,26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Isso mostra que a multidão estava mais interessada no benefício momentâneo, o alimento que saciou a fome, do que no significado mais profundo do milagre, que apontava para Jesus como o verdadeiro pão do céu, o alimento espiritual eterno. Muitos viam em Jesus um líder com potencial para resolver seus problemas terrenos, até mesmo políticos e messiânicos, como libertá-los da dominação romana. Tanto é que, após o milagre, tentaram fazê-lo rei à força, demonstrando uma compreensão distorcida de sua missão. Ou seja, o interesse da multidão era em grande parte motivado por necessidades físicas e expectativas políticas e não por uma busca genuína pela verdade espiritual que Jesus estava revelando. A sinopse do tópico primeiro diz assim: no episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. Tópico 2: Jesus desafia a fé dos discípulos. Subtópico 1. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria esse? Não existe uma designação específica para a localidade desse monte, tal como em toda a região montanhosa havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe onde compraremos pão para que estes comam. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. As montanhas costumam simbolizar a elevação espiritual e transcendência. Na Bíblia, as montanhas são frequentemente um cenário de encontros significativos com Deus e momentos de revelação. Por exemplo, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e Jesus proferiu seu famoso sermão do monte.
Portanto, o ato de Jesus subir a uma montanha, nesse versículo, pode ser visto como um prenúncio das profundas verdades espirituais que estão prestes a ser reveladas. A frase seguinte, e ali se sentou com seus discípulos, ressalta a intimidade e o aspecto relacional do ministério de Jesus. O ato de se sentar-se com seus discípulos transmite uma sensação de comunhão, um momento de estreita conexão e ensino. Essa imagem reflete a natureza amorosa e pessoal do relacionamento de Jesus com seus seguidores, pois ele dedicou um tempo para transmitir sabedoria e orientação a eles. Jesus vê as multidões e sabe que elas devem estar com fome. De acordo com os evangelhos sinóticos, ele os ensina por um tempo antes do milagre. Agora ele pergunta a Filipe, que mora em Betsaida, ou Betsaída, como alguns falam, e a quem seria familiarizado com as fontes da região. Onde devemos comprar pão para essas pessoas para comer? Jesus está testando. Jesus estava usando esse momento não para obter informações, ele sabe tudo, mas para fornecer uma revelação aos seus discípulos. Filipe não dá um local onde eles possam comprar comida. Em vez disso, ele explica a Jesus como seria caro comprar pão para todos eles. Um salário de 8 meses, um equivalente aproximadamente a 200 denários. Em cada um dos evangelhos sinóticos, os discípulos exortam Jesus a mandar o povo embora, em vez de tentar alimentá-lo. Mas Jesus insiste, dá-lhes vós mesmo de comer. Ele pede que eles vejam o que eles têm reservado. Subtópico 2, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de comprar para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafia, assim, a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Jesus vê as multidões e tem compaixão delas. E é noite e as pessoas estão com fome. Jesus pergunta a Filipe e aos outros discípulo, como o povo vai ser alimentado já sabendo como isso seria feito? Em sua humanidade, Filipe não consegue ver Jesus como o provedor ou se lembrar da água transformada em vinho. Ele responde a Jesus com números. Os discípulos querem que Jesus mande as pessoas embora porque elas não têm dinheiro ou comida. E aqui, nessa passagem, observe, nós tiramos uma grande lição. Mesmo que tenhamos muito dinheiro, isso não teria um grande impacto. O que temos nunca parece ilimitado. Quando permitimos que nossos desafios pareçam maiores do que o nosso Cristo. Filipe está falando com Jesus sobre limitações. Filipe está limitando o poder e a influência do Senhor. Filipe não acredita que o Senhor possa pegar o nosso pouco e fazer grandes coisas. E é assim que o inimigo trabalha, juntamente com as nossas próprias mentes, nossos pensamentos, tentar nos manter com sentimentos de incapacidade. O que eu tenho não é suficiente, o que eu contribuo não tem valor. O que eu tenho aqui, meu talento, meus dons não servem para nada, são poucos. Então, isso nos ensina que o pouco que nós temos, Deus, ele multiplica. Jesus anula nossos sentimentos de limitação. Jesus não pergunta quanto vai custar. Ele pergunta de onde tiramos. No entanto, André encontra um menino com 5 pães e 2 peixes. Depois de sentar as pessoas em grupos, Jesus agradece pela comida. Isso nos lembra de sermos gratos pelo que temos, mesmo que não pareça suficiente. Os discípulos não acreditam que tinham o suficiente para atender às necessidades daquela multidão, mas Jesus ainda dá graças ao Pai pelo que ele faria.
Quando o pedaço de pão e peixe foi partido, continuou a se formar nas mãos de Jesus do nada. Essa multidão de pessoas está dominada por sua onipotência, arrebatada pelo que ele está fazendo, experimentando esse milagre com todos os seus sentidos. Subtópico 3, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio de suas mãos, realizou o milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. O versículo 8 diz: Outro de seus discípulos, André, Simão, irmão de Pedro, falou: Aqui está um menino com 5 pães pequenos de cevada e 2 peixes pequenos. Os pobres comiam pães de cevada, enquanto os mais ricos comiam pão de trigo. Por que isso acontecia? Cevada era um cereal muito barato e mais resistente, especialmente em solos mais pobres ou em épocas de seca. Trigo era considerado de melhor qualidade, mais caro, e seu pão era mais leve e saboroso. Por isso, o pão de trigo era comum entre pessoas da classe alta, enquanto o pão de cevada era associado aos camponeses, trabalhadores e pessoas pobres. Isso reforça a ideia de que a multidão alimentada por Jesus era, em sua maioria, composta por pessoas simples e pobres. E André ele continua falando, mas que é isso aqui para tantas pessoas? A lição que Jesus está prestes a ensinar a seus discípulos é a lição do exército de Gideão. Quando seus recursos são poucos em comparação com a necessidade, você sabe que a vitória é de Deus, não do homem. Só agora os discípulos estão preparados para ver o que Deus pode realizar com o que eles têm. No mínimo, essa é uma aventura que eles não esquecerão tão cedo. Aqui está a sequência até agora. Eles examinaram o problema e não viram nenhuma solução, exceto mandar o povo embora, como sempre, para que se defendesse sozinhos. Jesus não os deixa escapar. Vá e os alimente, Jesus diz. Não podemos, eles protestam. O que você tem? Jesus pergunta. 5 pães e 2 peixes. Dá para mim, diz o Senhor. Traz aqui. Jesus faz a diferença, irmão. Observe o que acontece no texto que ele diz. Pouco se torna mais do que suficiente. A insuficiência se torna abundância. Como disse, esses pães de cevada, eles eram pão barato e comum todos os dias, o pão dos pobres. Isso nos lembra como Deus usa as coisas fracas do mundo para confundir os sábios. Deus usou o jarro de Gideão, Deus usou a funda de Davi e a pedra, Deus usou a vara de Moisés, Deus usou um jumento para falar com Balaão, e há esperança para você e para mim. Lembre-se dessas histórias, irmãos, e saiba que Deus pode capacitá-lo sim na obra do Senhor e na sua vida e trazer transformação. Há esperança para nós. Então, talvez tudo que você tenha seja algo simples, humilde, um coração partido. Dê a Deus e deixe Deus fazer o que Ele quiser. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: no episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. Tópico 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Subtópico 1, qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, versículo 22 e versículo 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto,
para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Não mudou muito. Em 2000 anos, as pessoas ainda estão procurando a solução rápida para todas as suas necessidades. As pessoas vieram à procura de Jesus não porque queriam conhecê-lo ou tê-lo como seu Messias, mas porque ele alimentou seus corpos físicos, ele cuidou de suas necessidades. Todos os dias as pessoas se levantam, vão trabalhar, vão para casa, dormem, fazem tudo de novo no outro dia. Fazemos isso para que possamos sustentar nossas famílias, para colocar um teto sobre suas cabeças, colocar comida na mesa e, se tivermos mais, compramos coisas e nos divertimos. Estamos trabalhando para o pão nosso de cada dia. O mesmo que o povo da Galiléia fez há 2000 anos atrás. Mas olhe para o versículo 27, Jesus disse: não trabalheis pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus Pai pôs o seu selo sobre ele. Rapidamente se torna claro que Jesus não se refere ao trabalho e à labuta terrenas, mas a um trabalho espiritual. Trabalhe pelo alimento que permanece para a vida eterna. Os judeus ficaram obcecados com a observância da lei. Eles levaram tudo completamente literal. Estavam convencidos de que, seguindo a lei irrepreensível, poderiam ganhar o favor do Senhor. O que Jesus quis dizer que o fato de o Pai ter colocado seu selo nele, isso significa que Deus havia revelado a identidade de Jesus ao mundo, claramente para que aqueles que estavam realmente buscando a realização espiritual poderiam encontrá-la nele. O testemunho de João Batista a respeito de Jesus, o testemunho do Pai no céu, no momento do batismo de Jesus, e os sinais milagrosos que Jesus havia realizado, incluindo a maneira como ele alimentou a multidão, todos testificaram que Deus havia colocado seu selo sobre Jesus. Deus o identificou para o mundo como o Filho do Homem, aquele que Deus enviou ao mundo para salvar os pecadores e dar-lhes a vida eterna. Era uma notícia maravilhosa, isso deveria ter sido também para o povo. Como eles devem buscar a vida eterna daquele sobre quem Deus claramente colocou seu selo. E, no entanto, essa multidão não se importava muito com isso. Eles não acreditavam que ele como deveriam. Eles só queriam ficar satisfeitos com as coisas deste mundo e eles acreditavam nele apenas como aquele que poderia prover com essas coisas terrenas. Eles só queriam que suas barrigas fossem cheias, preenchidas. Subtópico 2, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, versículo 35, 48 e 51. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 5. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, versículos 7 e 9. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. Eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, versículo 1 e 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. O pão da vida vem do céu, do Pai, assim como o maná no deserto veio do céu, do Pai, e não de Moisés. Jesus é o pão da vida. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos disse
que me vistes e não credes. Jesus é o pão que dá e sustenta a vida do reino de Deus. E nos ordena a vir a Ele e crer nele. Jesus está fazendo um paralelismo, claro, aqui, que aqueles que vêm nunca terão fome, aqueles que creem nunca terá sede. Jesus está falando sobre uma nova e eterna aliança que nós, que viéssemos e crescêssemos, estaríamos separados para Ele. E nunca mais teríamos fome ou sede. Isaías 55 explica uma aliança eterna de que quando você ouvir e se aproximar de Deus, sua alma viverá. É disso que Jesus está falando. Aqueles que vêm a Ele e creem nunca terão fome ou sede. De suas almas viverão para sempre, comerão dele, que é bom, e trabalharão para a vida eterna, seguindo dele, tendo um relacionamento com ele. Os mestres judeus frequentemente ensinavam que a lei era o pão, pois correlacionavam o maná de Moisés com a lei, o pão que perece, mas a graça e a verdade vêm de Jesus. As palavras de Jesus nos ensinam que a satisfação interior e espiritual é o resultado de uma grande obra de Deus que tem seu foco central no próprio Jesus. O Pai atrai aqueles que ele salva para Jesus, e Jesus faz a vontade do Pai em salvá-los. Ele acolhe tudo o que o Pai atrai para si e não lança ninguém fora. E ele mesmo cuida para que nenhum deles se perca, mas são salvos ao máximo. Tudo gira em torno de Jesus e de mais ninguém. Subtópico 3. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores, que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então, o que significa comer o pão aqui nessa passagem? Você já ouviu aquela expressão, você é o que você come? É uma expressão que descreve um princípio dietético, que o que você come se torna parte de você de uma forma inseparável. Da mesma forma, quando um homem ou uma mulher coloca a sua fé pessoal no sacrifício de Jesus, quando eles comem de Jesus, o pão da vida, eles se unem a ele em uma união inseparável. Jesus continuou dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E como o alimento físico tem um efeito sobre nós, porque nos tornamos unidos com ele ao comê-lo, nossa união com Jesus também tem um efeito sobre nós. Ele é justo e sem pecado. E quando comemos dele, tornamos-nos justos e sem pecado aos olhos do seu Pai. Ele é o pão da vida eterna, e quando comemos dele, vivemos para sempre com ele e nele. É por isso que Jesus poderia continuar dizendo: como o Pai vivo me enviou e eu vivo porque do Pai, para que aquele que se alimenta de mim viva por causa de mim. Isso é o pão que desceu do céu, não como vossos pais comeram maná e estão mortos. Quem comer desse pão viverá eternamente. Jesus diz que seus pais realmente comiam alimento espiritual, isto é, no sentido de comer o maná que Deus deu por meio de Moisés no deserto. Mas embora fosse pão que Deus lhes deu, eles comeram aquele pão, mas ainda morreram. O pão que seus ancestrais comiam não era para a vida eterna. Não podia ser comparado com o pão que Jesus estava oferecendo. Jesus estava oferecendo pão espiritual que os faria viva para sempre. A verdadeira fome espiritual é um gemido interior por algo além disso. Aqueles que estão verdadeiramente famintos espiritualmente anseiam pela vida eterna com seu Criador. Eles não estão satisfeitos com algo que terminará com sua vida nessa terra. Nossa maior necessidade é a vida eterna. E sem essa esperança,
nós realmente não temos verdadeira satisfação. A sinopse do tópico 3 diz assim: no dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. A conclusão na revista nos diz assim: nessa lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Ao longo dessa aula, vimos que Jesus não veio apenas para saciar necessidades momentâneas, como a fome física, mas para oferecer algo muito maior, vida verdadeira e eterna. Ele se apresenta como o pão da vida, aquele que alimenta o nosso coração, dá sentido à nossa existência e nos sustenta nas dificuldades. Assim como o pão é essencial para o corpo, Jesus é essencial para a alma. Quem se alimenta dele, ou seja, quem crê, confia e se entrega de verdade, nunca mais terá fome espiritual, porque encontra nele tudo o que precisa: paz, direção, perdão, amor, salvação. A grande pergunta que fica é: você tem se alimentado de Jesus, o pão da vida, ou tem buscado apenas o que ele pode dar? Que a nossa busca não seja apenas pelo milagre, mas pelo próprio Jesus, que é o maior presente de Deus para nós. Deus abençoe você, a sua casa, o seu ministério, querendo o Senhor, se ele não voltar. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.